Olá, bom dia! Está começando o RIC Rural com esses assuntos. A histórica fazenda Capão Alto e sua importância para a região de Castro, nos Campos Gerais. Ela data desde o começo da distribuição de terras no Brasil, capitanias hereditárias, sesmarias, e uma das sesmarias foi instalada aqui nessa região. Ainda sobre a soja, você vai saber que ela é usada em muitos outros produtos, além da ração e óleo de cozinha. Dia de campo da cultura do maracujá em Marialva. Questão de manejo, uma experiência de produtor, né? Algumas informações básicas que vai ajudar o pessoal que está iniciando. E agora é o norte do estado. Produtores relatam oscilações constantes de energia e contabilizam muitos prejuízos com a produção. É um gasto grande, diminui bastante o meu lucro, né? E no Sabor da Terra, gente, a receita do bolo de milho verde. O programa RIC Rural, sem a Rose, tadinha, tá com dengue, está começando. Vamos começar o programa de hoje mostrando um pouco da história da colonização dos Campos Gerais, onde está localizada a fazenda Capão Alto, uma das mais importantes fazendas do período colonial do sul do Brasil. Na fazenda Capão Alto, no município de Castro, no alto de uma colina nos Campos Gerais, um imponente casarão de 600 metros quadrados, construído por escravos em 1870, traz aos dias de hoje um pouco da história do Paraná e do sul do Brasil, vivida 2 séculos atrás. A fazenda Capão Alto, que fica aqui em Castro, representa um dos marcos mais históricos da colonização dos Campos Gerais no Paraná. Data de 3 séculos essa fazenda e esse casarão tem 151 anos. Nós vamos conhecer um pouco dessa história, dessa importante história e por que essa fazenda e esse casarão é importante para a história do Paraná e também do Brasil. Quem vai falar para a gente sobre isso é o Fábio Chedi, curador do projeto. Fábio, que história se esconde atrás dessas portas? Bom, a fazenda Capão Alto representa um marco importante aqui para os Campos Gerais, na verdade para o Brasil todo, porque ela data desde o começo da distribuição de terras no Brasil, capitanias hereditárias, sesmarias, e uma das sesmarias foi instalada aqui nessa região. E aí um donatário chamado Pedro Taques recebe uma área de terra importante, ele e a família, e essas terras começam a consolidar o início da ocupação aqui da região. Uma parte dessas terras, uma parte grande, é vendida para a comunidade carmelita, que é uma corporação de ofício da igreja, que instalou aqui uma das suas fazendas de produção, e aí começa a criar uma comunidade mais intensa, com escravos, com pessoas que passavam por aqui, e o caminho das tropas começa a passar, os tropeiros começam a passar nessa região, concomitantemente a esse período, trazendo gado lá do sul do Brasil e startando o caminho de Viamão. Aqui dentro, então, nós vamos ter um pouco dessa história. Isso mesmo. Fábio, então aqui está retratada a história da fazenda Capão Alto. Sim, esse casarão ele é posterior ao início da fazenda. As pessoas às vezes confundem a idade da casarão, porque existem muitas formas de ocupação aqui durante os períodos que ela foi existente. Hoje essa casa sede foi incorporada como espaço cultural, então hoje a fazenda Capão Alto chama Espaço Cultural Fazenda Capão Alto. De sesmaria passou a um espaço de cultura a partir da Constituição de 88. Museu. Hoje é um museu. A casa foi utilizada para se estabelecer uma contação de história que mostra desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais, contando o contemporâneo da cultura. Hoje a fazenda recebe uma primeira exposição como espaço cultural, chamada Rodas do Tempo. A ideia é de que o tempo vai fluindo e vão acontecendo muitas coisas, e especialmente aconteceu isso no papel da fazenda ao longo do tempo. Essa sala retrata desde o descobrimento do Brasil até a distribuição de terras e o caminho das tropas que gerou o conjunto de habitações aqui na região. Ô Fábio, o que diz aqui sobre os carmelitas? Veja, todo o período histórico, como a gente falava, ele é mobilizado por alguma força econômica, e os carmelitas naquela época eram essa força econômica.
Eles regulavam registro civil, eles regulavam produção de agroindústria na época. Isso nós estamos falando de 1751. 1751. O Estado não existia instituído no Brasil. Era um domínio português, mas não haviam forças econômicas. E as corporações religiosas eram essas multinacionais da época que operavam aqui. Tanto as questões de serviço de ofício para a comunidade, quanto as questões de produção econômica. E foram eles que se adonaram dessa terra originalmente. E a força produtiva deles estava calcada no trabalho escravo. E aqui é uma localização, uma logística para os carmelitas que mandavam esses alimentos para os conventos de São Paulo, Santos e Itu. Itu. Eles serviam outros onde passavam espaços, a tropa. As tropas, exatamente. E o tropeirismo começa nesse período também, porque é tudo no século XVII em que o Brasil vai se expandindo para esse interior maior. Você tem o litoral muito bem servido, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, mas o interior não. No interior não existiam as fazendas, nem sítios, nem chácaras, como nós estamos acostumados a ver hoje. No período dos carmelitas, eles vendem a propriedade para o Bonifácio José Batista, que se torna o barão de Monte Carmelo, até em função da ligação com os carmelitas, e ele adquire a propriedade e constrói esse casarão, já na década de 1860. E retrata uma vida bem social, né? Bem social, ele é um estilo de casarão das fazendas lá de São Paulo e Rio, cafeeiras, enfim, era um nobre da época, então ele traz para cá um estilo de vida que ainda não havia em grande quantidade, biblioteca, festas, enfim, ele traz um novo ritmo, até o frege todo da região eram as festas que haviam no Capão Alto, pessoas vinham da cidade para cá nas suas carruagens ou carroças, ou enfim, e vinham participar dessa vida social importante. Então ele criou um marco aqui na região e depois o casarão foi passando para outras famílias aqui da cidade até a década de 70 do século XX. Foram trocando de proprietários, sempre produzindo gado, queijo e alguma coisa de agricultura. E serviu inclusive de um campo experimental para as cooperativas já instaladas aqui na região de Castro. Isso é uma coisa importante porque a cooperativa que está ali naquela sala? Sim. Vamos lá ver. Nos anos 70, como eu falei para você, havia um problema muito grave aqui de erosão em função de técnicas agrícolas não tão avançadas. E aí o desenvolvimento de algumas técnicas, tanto no plantio direto na palha, como também a especialização genética do gado, se tornou uma emergência. Então aqui na fazenda Capão Alto e na fazenda Cipó foram instalados o que se chamou de fazenda experimental. Espaços de produção, mudanças genéticas, a partir da década de 70, 79 para frente. A demanda já vinha muito grande por melhoria tecnológica e isso foi o que aconteceu. A Cooperativa Central de Laticínios, a do Chocomilk, não é? Acabou estabelecendo aqui uma base que, depois de 10 anos, criou a Fundação ABC, que é uma grande fundação hoje de tecnologia agroindustrial e que torna competitiva a nossa agroindústria diante de qualquer uma de nível mundial. Agora uma curiosidade aqui na fazenda, Fábio, que eu vi, a capela ela é anexa à casa, ao corpo da casa. Isso daí demonstra toda a religiosidade da época, né? Você sabe que as casas de fazenda grandes tinham o privilégio de ter a sua própria capela, onde os serviços eram realizados e na verdade se tornavam uma espécie de receptivo na região. Então, várias pessoas que moravam ao entorno vinham também prestar os serviços religiosos aqui. E aqui a gente tem a Nossa Senhora do Carmo, em função dos carmelitas, era a Nossa Senhora a qual eles tinham devoção. E nós estamos num mês de homenagem à Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, isso mesmo, a partir de 1º de julho. Existem comunidades aqui em Castro que ainda são devotos da Santa. E aqui a capela hoje é dessacralizada, mas muitas pessoas vêm aqui e ainda prestam homenagens, fazem orações e até um pouco do espírito daqui. Porque embora seja uma espécie de museu ou espaço de cultura, você não precisa perder uma certa natureza original da coisa e a gente mantém aqui a vida como era antigamente. De 151 anos atrás. De 151 anos atrás. Salve, salve, ó Maria do Carmelo, nível a flor, tu és mãe brilhante estrela que conduz
O casarão da fazenda foi construído com a técnica taipa de pilão. Suas largas e reforçadas paredes registram a arquitetura típica do século XIX. Os vários desenhos nas paredes internas foram feitos com moldes um a um. O piso hidráulico da varanda veio de Portugal e o gradil da Inglaterra. Olha, tem mais um ambiente lá em cima que nós vamos conhecer. Vamos ver lá. Pois aqui é o quarto da baronesa e do barão. E logo ali é a sala de banho, que fica nesse andar superior, da onde se tem uma vista extraordinária. Daqui se sabe por que essa fazenda chama-se Capão Alto. É o ponto mais alto dessa região. O barão daqui via toda a extensão da sua terra. Olha só. Entre tantas curiosidades que nós já vimos ali na parte principal do casarão, tem esse daqui, onde praticamente um corredor interno que distancia a cozinha do corpo principal da casa. Alguns motivos tem por que dessa cozinha estar aqui. Por exemplo, aqui, logo de manhã, os serviçais estavam fazendo as comidas, batendo panela. Não incomodavam, então, os senhorios que ficavam lá distante daqui, descansando. E outra coisa também são esses janelões, onde aproveita-se muito bem a luz externa logo de manhã, para ter um ambiente saudável, bem iluminado e produtivo, com certeza. Fazem parte da sede da fazenda, ao entorno do casarão, várias edificações. Nessa ruína, bem ao lado da Casa Grande, ficava a casa do capataz e a casa dos arreios. Ao lado da cozinha, o poço, a queijaria e o aviário. Mais abaixo, as baias, o celeiro e o estábulo, que ficam próximos da mata por onde passavam os tropeiros. A importância da fazenda Capão Alto aqui nos Campos Gerais, na região de Castro, está demonstrada nesse caminho que nós estamos aqui, o caminho dos tropeiros, que passa dentro da fazenda e que tem a grande importância no desenvolvimento do sul do Brasil e principalmente dos Campos Gerais. Marcelo é um especialista em tropeirismo aqui da região, jovem, tem um trabalho premiado internacionalmente. Marcelo, esse caminho aqui, se a fazenda tem 300 anos, ele tem 300 anos? Provavelmente sim, ele é uma trilha do começo já da fazenda, é um caminho percorrido pelos tropeiros que vinham até o rio, até a casa sede. Dentro do caminho de Viamão que fazia todo o trajeto entre o Rio Grande do Sul até São Paulo. E esse daqui, então, ele saía do rio lá embaixo, passava aqui, se abancava na fazenda, porque era um ponto de parada. Um ponto de paragem ali, junto com os carmelitas e tudo mais. E foi desenvolvendo aos poucos, né? E daí depois, posteriormente, foi a Castro, a paragem dos tropeiros. O Marcelo tem também um trabalho internacionalmente premiado sobre a preservação e a manutenção desses caminhos, né, Marcelo? Isso. O que é teu trabalho? Fala. Então, o trabalho ele foca nas trilhas aqui da fazenda, buscando o desenvolvimento delas e também uma preservação ecológica aqui, né? Uma pegada mais ecológica do lugar. E assim promove também um melhor desenvolvimento para o turismo na região aqui da fazenda, principalmente, né? Que acaba atraindo mais, dando mais atratividade ao local. Mas é uma história
fascinante, né? Porque se a gente está passando hoje, 300 anos depois, tem que ser preservado, tem que ser cultuado, né? Precisa. É uma coisa que a gente tem que sempre frisar bastante essa parte de preservação do patrimônio e tudo mais, da história do lugar. Importante. Mas um registro é importante ser feito durante a nossa passagem aqui na Fazenda Capão Alto, aqui nos Campos Gerais. É com relação à origem da cidade de Castro. A Fazenda Capão Alto, cercada de águas com a presença dos religiosos da Ordem dos Carmelitas, atraía as tropas para uma parada de descanso, abrigo e orações na capela ali presente. Incomodados com a presença constante dos tropeiros, os carmelitas, nos anos de 1750, construíram uma nova capela numa região distante que se tornou um novo ponto de parada das tropas, e ao entorno dessa nova capela surgiu um povoado, onde hoje é a cidade de Castro. De volta à fazenda, um último fato chamou nossa atenção. Bom, agora um registro nosso da constatação da preservação, da preocupação em preservar as coisas históricas aqui na Fazenda Capão Alto. Não só nas edificações, mas é só ver esse coberto aqui que serve somente para proteger essa araucária, que pelo que falaram aqui deve ter 200 anos, com quase 50 metros de altura. Caiu, ficou, e eles fizeram toda essa cobertura, todo esse ambiente de preservação para poder mostrar e agradecer, quem sabe, a natureza pela essa maravilha que a gente tem aqui. Vale a pena dar um pulinho lá na Fazenda Capão Alto e sentir toda aquela vibração da época do Brasil colônia, viu? Vale a pena. Vamos agora ao mercado agrícola com a Rose Machado. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O café em coco, R$ 14,33 o quilo. Café beneficiado, R$ 900, preços em Maringá e Londrina. O arroz, R$ 130 a saca em Paranavaí, R$ 160 em Umuarama. O feijão carioca, R$ 220 a saca em Umuarama, mesmo preço em Ponta Grossa. E o feijão preto, R$ 250 a saca em Ponta Grossa, R$ 240 em Guarapuava. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando Dia de Campo da Cultura do Maracujá em Marialva. Ainda hoje, no Sabor da Terra, a receita do bolo de milho verde. Bom, a gente sempre está falando da soja, um produto que é assunto em qualquer roda de conversa, seja entre produtor rural ou entre pessoas que não têm nada a ver com o campo. Mas fala da soja porque sabe que se ela não for bem na lavoura, o reflexo econômico é imediato no comércio e na vida delas. Mas você sabe a importância da soja e por que ela é considerada um dos alimentos mais consumidos no mundo? Então veja. A soja é uma das culturas mais importantes do mundo e desempenha um papel significativo na economia brasileira e paranaense. Originária da China, a soja foi introduzida no Brasil na década de 1940 e desde então se tornou uma das principais commodities agrícolas do Brasil. Para os produtores brasileiros, a soja é essencial, sendo o Brasil um dos maiores produtores e exportadores mundiais. A soja tem grande importância econômica para o país, contribuindo significativamente para a balança comercial e gerando empregos em toda a cadeia produtiva, desde o plantio até a exportação. Além disso, a soja é utilizada tanto na alimentação animal quanto humana. Na alimentação animal é uma fonte importante de proteína e gordura,
sendo amplamente utilizada na produção de rações para aves, suínos e bovinos. Já na alimentação humana, a soja é consumida de diversas formas, como óleo de soja, leite de soja, tofu, entre outros produtos. Lembrando ainda que a soja é matéria-prima para o biocombustível. Além disso, a soja representa um importante alimento para o mundo, sendo uma fonte rica em proteínas e utilizada como alternativa para suprir as necessidades nutricionais da população mundial. Mas muitas dessas informações que falamos há pouco sobre a soja você já conhecia, não é mesmo? Agora eu desafio você a me dizer, na relação que vamos mostrar logo mais sobre o que é produzido a partir da soja, quantos produtos você já sabia que tinha soja em seu ingrediente? A soja está presente nos sorvetes, achocolatados, medicamentos, cosméticos, maionese, produtos congelados, fabricação de fibras, alimentos dietéticos, papinhas para bebês, barra de cereais, salsichas e tintas e vernizes. E você vai ver agora que o IDR Paraná realizou na última semana, no município de Marialva, o Dia de Campo da Cultura do Maracujá, onde foram abordados temas importantes para quem produz e para aqueles que desejam entrar na atividade. Acompanhe. O maracujá foi o assunto do Dia de Campo em Marialva. O evento reuniu mais de 100 produtores de 25 cidades da região. Nós resolvemos com a equipe fazer um dia de campo, pensando que ia ter 40 pessoas. Estamos com 110 pessoas inscritas de 25 municípios do estado do Paraná. Inclusive tem um município, se eu não me engano, do Mato Grosso do Sul. O Dia de Campo do Maracujá, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná com apoio da Prefeitura de Marialva, promoveu diversas palestras com orientações para produtores que querem entrar no mercado. Os colegas do IDR da região têm alguns produtores que querem uma nova atividade e o maracujá casa muito bem para a pequena propriedade, para a propriedade da agricultura familiar. Então nós reunimos os colegas, conversamos com a equipe e estamos trazendo aqui todo esse público aí para que a gente mostre para eles o que é a cultura do maracujá. Pode ser na propriedade menor que for, né? Mão de obra familiar exclusivamente. Estamos aí com 110 pessoas. Esse não é o primeiro dia de campo que fala sobre maracujá, mas é o primeiro pós-pandemia. Até porque, no período pandêmico, muitos produtores desanimaram desse setor. Mas neste ano, o preço da fruta disparou, o que fez com que a procura pelo IDR aumentasse. Afinal, é uma ótima oportunidade para os pequenos produtores que vivem por aqui. As palestras aconteceram na propriedade do seu Pedro. Aqui tem maracujá do doce e do azedo, uma variedade que alimenta a renda dele há quase 10 anos. Para a gente que está na atividade é gratificante poder fazer a polinização, ver o desenvolvimento do fruto, né? E colher uma fruta de qualidade, poder colocar no mercado. E a gente que trabalha com pouca aplicação de produto químico, trabalho com bastante produto biológico, então eu acredito que para o consumidor final vai ser bem vantajoso. Pedro foi um dos palestrantes do evento e sente que o dia foi muito bem aproveitado pelos produtores inscritos. Da minha parte foi uma questão de como eu estou na atividade mais tempo, né, questão de manejo, uma experiência de produtor, né, algumas informações básicas que vai ajudar o pessoal que está iniciando. E desde os que trabalham há mais tempo com maracujá até aqueles que ingressaram agora no setor, o pensamento é o mesmo. Para eles, informação nunca é demais, ainda mais num mercado que cresce dia após dia. Então a gente veio e trouxe mais produtores para poder estar conhecendo, né, e trocando experiência, né? A gente sempre está aprendendo, sempre tem variedade nova para a gente estar conhecendo, né? Então é interessante. É a oportunidade de aprender, né? Tem pessoas que vêm aqui, né, que são já pessoas que estão muito tempo que mexem no ramo já, né? A gente adquire conhecimento com isso aí, né?
Vamos agora aos preços do mercado agrícola com a Rose Machado. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O milho, R$ 48,00 a saca em Londrina, R$ 49,00 em Ponta Grossa. A soja, R$ 107,00 a saca em Cascavel e Maringá. O trigo, R$ 63,00 a saca em Maringá, R$ 64,00 em Cascavel. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 475,00 em Paranavaí. Em Umuarama, R$ 464,00 a tonelada da raiz de mandioca. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que agora é no norte do estado. Produtores relatam oscilações constantes de energia e contabilizam muitos prejuízos com a produção. Ainda hoje, no Sabor da Terra, a receita do bolo de milho verde. E dando continuidade ao RIC Rural, agora vamos falar mais uma vez de um problema que infelizmente traz insegurança para quem vive na zona rural. São as constantes falhas no fornecimento de energia elétrica. A equipe da RIC TV visitou 3 propriedades no município de 1º de Maio, no norte do estado. E olha, por lá tem produtor que só escapa de ter mais prejuízos porque usa gerador no sítio. Vamos ver. Vira e mexe, o gado da propriedade do Durval escapa e vai parar na lavoura do vizinho. O motivo é a cerca elétrica, que deveria evitar que os animais saiam do pasto, mas passa horas desligada. O problema é causado pelas constantes quedas de energia na zona rural de 1º de Maio, cidade a pouco mais de 60 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná. Com isso, as fugas se tornaram comuns para o desespero do produtor. A gente tem lavouras, de vizinhos que fazem divisa com a gente, E quando eles escapam, eles vão para essas lavouras, Aí é aquele transtorno de ter que ir lá, de pegar cavalo, buscar, e não é perto, é longe, e às vezes ocorre de ter danos na lavoura desses vizinhos. Toda a rotina é alterada quando não há energia elétrica, até a distribuição de água, que no caso do Durval é pelo poço artesiano. Sem energia elétrica, a bomba do poço não consegue levar a água até o reservatório, e isso causa muito transtorno aqui para o sítio. Por se tratar de sítio, geralmente o pessoal faz compra do mês, E aí traz carne para passar o mês. E aí quando acaba a energia, o freezer descongela, tem que estar trazendo gelo para socorrer nessa parte também do alimento deles, Então afeta o básico do básico, é afetado aqui. Pedro trabalha com a multiplicação de bactérias para auxiliar no plantio. Uma produção que depende de máquinas ligadas por até 48 horas seguidas. Nesse caso, ficar sem energia significa correr o risco de ter um prejuízo de R$30 mil. Toda vez que ele inicia uma nova produção, vem a dúvida se o fornecimento de energia não vai parar. Se não é toda semana, é quase toda, acontece alguma queda, o tempo fecha, acontece alguma coisa diferente no clima, já cai energia, até mesmo em dias de sol também, nesse mês de janeiro, fevereiro, que estava com pouca chuva, continuava caindo do mesmo jeito, então está bem frequente, na verdade. Eduardo tem uma granja, atualmente com 21 mil pintinhos. Ele produz frango de corte para exportação e venda em supermercados. E só evita os prejuízos com as frequentes quedas de energia porque tem um gerador na propriedade. É um gasto grande. Diminui bastante o meu lucro, Fica difícil. Para fazer o motor do gerador funcionar, é necessário abastecê-lo com óleo diesel. E quanto mais o produtor gasta com esse combustível, menor fica o lucro dele no final. Teve uma vez que ficou 48 horas sem energia. Aí gastou bastante óleo diesel, gastei coisa de 200 litros de óleo. Nesta casa, em outro sítio de 1º de Maio, o telefone com 0800 da Copel já está colado na parede de tantas vezes que os moradores precisaram ligar para reclamar da falta de energia. Em uma das vezes, em outubro do ano passado, a família perdeu o ventilador, ar-condicionado portátil e a geladeira que queimou. A dona de casa, que prefere não se identificar, conta que foi tudo de uma só vez. Eles tentaram trocar a fiação de toda a casa para ver se resolveria o problema, mas de nada adiantou. De tanto chamar a Copel, nós achamos que o problema não era mais na Copel, aí o dono da fazenda trocou a fiação que é por debaixo da terra para ver esse problema lá. Mas mesmo assim, depois que trocou,
Aí ligou de novo e não era. Na última audiência pública da Assembleia Legislativa do Paraná, foi divulgado que no ano passado, dos 28 mil pedidos de ressarcimento por quedas de energia, 7 mil foram atendidos, um número que representa 25%. Entre Ibiaci e 1º de maio, na PR-437, a RIC-TV flagrou a instalação de um regulador de tensão, que é usado justamente para evitar quedas de energia. Os produtores esperam que mais medidas sejam tomadas e os dias sejam mais estáveis para os sítios, porque quando depende do serviço presencial, são horas de espera. De 8 horas para cima, sabe? Sempre, a maioria das vezes. É meio dia aí de serviço, né? Então, só que já chegou a ter prazo de, aí de 2 dias sem ligar, né? Às vezes eles vêm, não acham problema, não conseguem ligar, volta no outro dia, porque muitas vezes aconteceu de ser à noite, né? Então eles têm um fator assim para dificultar ainda mais para eles, né? Mas aí demora essa faixa etária, né? De 6 horas para cima aí. Eu não quero perder mais nada mais não, porque até hoje eu ainda não consegui ressarcir minhas coisas que eu perdi. A gente vai rezando, graças a Deus ainda, a gente começou recentemente essa multiplicação, né? Então é a terceira que estamos fazendo, então ainda não levamos o azar. Sobre o que foi mostrado na reportagem, a Copel nos encaminhou as seguintes informações. Abre aspas. Os desligamentos mais duradouros ocorridos na região da Água do Bonitão neste primeiro trimestre do ano tiveram como causa interferências externas sobre a rede elétrica. Em janeiro, um acidente de veículo contra poste prejudicou o fornecimento nessa área por várias horas. E em fevereiro houve desligamento pela incidência de raios sobre a rede da concessionária. Como a região foi atingida por temporais recentes, a Copel está realizando inspeções de manutenção preventiva e corretiva, a fim de evitar novos desligamentos na região. Fecha aspas. Olha, essa reportagem mostrou que, assim como as outras duas que exibimos aqui no RIC Rural, realizadas no oeste e noroeste do estado, quando se fala em energia elétrica na zona rural, o descontentamento é quase que geral entre os produtores do Paraná. Afinal, energia é tão importante como o clima ideal para se produzir com tranquilidade. Bom, vamos agora aos preços da carne do estado com a Rose Machado. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O suíno, R$ 6,40 o quilo em Apucarana, R$ 7,00 o quilo do suíno em Maringá. Vaca gorda, R$ 205,00 a arroba em Londrina, R$ 195,00 em Paranavaí e Maringá. E o boi gordo, R$ 235,00 a arroba em Londrina. Em Paranavaí, R$ 225,00 a arroba do boi gordo. Depois do intervalo, no Sabor da Terra, a receita do bolo de milho verde, que é uma delícia. E agora, Sabor da Terra com a receita do bolo de milho verde. Bom, gente, a nossa receita é uma receita simples, mas que todo mundo gosta. Eu tô aqui com o Cleverton Stevanato, aqui em Mandaguaçu, na nossa cozinha rural, e viemos preparar um bolo de milho, que todo mundo gosta, né, Cleverton? Todo mundo gosta. E esse é aquele que fica parecendo pamonha. Então, e você vende bastante aqui, né? Vendo bastante dele. Tá. Bom, a nossa receita é simples, mas os ingredientes também são poucos. São bem poucos. Milho, óleo... Milho, óleo e sal. E açúcar. E o açúcar. Que dá todo o sabor, né, no milho. Quanto que nós temos de milho aqui? Nós vamos ralar 3 dúzias de milho. 3 dúzias? Isso, para dar um bolo pequeno. Não vai farinha? Não vai farinha, nada. Então vamos começar, gente. Primeiro é ralar o milho. E seu ralador é bom, né? Esse é. Ele é caseiro também, mas é feito de inox. E é bastante antigo. É bem antigo. Esse foi meu avô que fez pra minha mãe. Agora o milho já tá ralado. Agora nós vamos coar ele na peneira de arroz. Certo. Uma peneira grossa, né? É, não pode ser muito grossa, senão você passa todo o bagaço, né, do milho. O bagaço. A gente acha que é muito, né? 3 dúzias, mas... É que ele, assim, ele não vai o leite, não vai nada, né? Então ele é só o milho puro mesmo. E é por isso que fica bom, né? É. Fica igual a pamonha? Fica igual a pamonha.
Aqui eu vou colocar 800 gramas de açúcar, mais ou menos. Açúcar cristal. Açúcar cristal. É que na verdade o açúcar você vai pôr meio que a gosto. Certo. Agora o sal, uma colher de sopa mais ou menos. E o óleo. O óleo é meio copo mais ou menos. Ou a banha de porco, que fica melhor ainda. Certo. Vai fermento químico ou não? Não. É por isso que ele lembra pamonha. O Cleverton tá untando, ó, gente, a assadeira com óleo. É uma assadeira grande, né? Isso. Porque é um bolo um pouco maior. E agora nós vamos pro passar. Que massa linda. Não vai farinha, não vai fermento, não vai nada, gente. E só 4 ingredientes. 4 ingredientes. Cleverton, quanto tempo de forno? Ele vai mais ou menos 1 hora. 1 hora. Não fogo médio, não muito alto. Senão Aí ele a hora queima, que estiver chegando perto da hora, você já põe no fogo bem alto para ele pegar a cor por cima. Tosta. Isso. Vamos pôr lá então? Vamos. Bom, gente, o cheiro aqui na cozinha tá delicioso, como vocês podem ver, ó. Não é um bolo não, são 3, olha o tamanho daquele ali. Ele é grandão. Milho aqui para fazer mais bolo e nós vamos experimentar. Ficou tostadinho do jeito que eu gosto, bem macio. Ele fica. Nossa, vamos experimentar. Gente, olha aqui a textura, ó, um creme. Que delícia, Cleverton. Bom, né? Meu Deus do céu. Gente, ó, olha só, essa parte queimadinha. Fica o creminho em cima. Meu Deus do céu, muito bom. Que delícia. Cleverton, obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Adorei, gente. Vou me acabar agora, né? Pior. Olha, lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no RIC Rural você encontra no nosso canal do YouTube, youtube.com/RICRural. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E segue a gente nos nossos Instagrams também, no RIC Rural e também no Sérgio e Rossi. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, pela companhia. E para você uma boa semana e até domingo que vem, com a Rose Machado aqui do meu lado, que, coitadinha, tá se recuperando de uma dengue braba, viu? Boa semana, gente. Até domingo que vem.